Então vamos sentar, vamos curtir, vamos se divertir. Boa noite para você que tá já chegando por aí, já tá ligado. Olha aí, já tem gente conosco. E aí pessoal, como é que tá a terça-feira de frio? Como é que tá o frio onde você mora? Colocou negócio de notificação no teu telefone? Não. Tá, então acho que a gente vai ter que colocar, né? Quando você Não coloca perturbe. lá, eu vou colocar um sonzinho ambiente aqui pra gente não perturbar. Eu não vou invadir a tela de vocês, não se preocupe. Não vou atravessar, por mais que pareça. Droga, não vou. O que deu aí? Não tá descendo a tela. Aqui. Como era o nome da cantora que tu botou hoje lá da Marília Mendonça. Aí, ó. Vamos botar um pouquinho aqui para abrir o trabalho de hoje. Vamos botar esse sonzinho. Aqui. É bom se a gente acertasse direto no refrão, né? Não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora. Você que tá chegando aí, tá se perguntando que música é essa, o que tá acontecendo? É que a gente vai falar de ciúme, meu. Só verdade eu só te amo. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo, a sua boca. E aí? Eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Vamos falar de ciúmes ou de traição? Agora que E existe sim ciúme se a pessoa não achar que tá sendo traída? Existe. Opa! E aí, abrimos os trabalhos, começamos! Sejam bem-vindos, boa noite, terça-feira, dia 9 ou 10? 10 de julho? 9 de julho? 9. Feriado de São Paulo, então. Alô, galera de São Paulo, bom feriado, né? Tá terminando. Pergunta, respondam. Existe ciúmes sem traição ou toda cena de ciúmes, todos os ciúmes tem a ver com o medo de ser traído? E aí, o que vocês dizem? Oi, Joana, bem-vinda. Ó, essa cena aqui, ó. Será que isso aqui já aconteceu Ó. com vocês? Agora! Eu não quero mais fuder o olho da Tereza. Tereza? A da padaria? Mas ela tem 76 anos. Mas ela tem xoxota! Que horror! Cenas de Juliano, ciúme. de novo mexendo com o celular, Juliano. Quer saber? Tu fica com ele, casa com ele, transa com ele, Juliano! Tá. Olha só, Santiago, 15 graus. Caramba, que Tenho frio, nem hein? ideia de quanto tá aqui em Santa Maria. Denise, bem-vinda. Lucas também tá por aí. E aí, ciúmes? Tem que ter traição, medo de traição, não tem? Você é ciumento? Ou só são ciumentos com você? E aí? E aí, vamos fazer o esquenta, galera. Eu vou começar a compartilhar essa live com a galera que tá chegando aí, o pessoal tá chegando, daqui a pouquinho a gente já entra no assunto. Enquanto isso, deixa um ultraje a rigor tocando, falando de ciúme. Pra só passar aí, pra quebrar do sertanejo. Possessivo. Ser mais seguro e não ser Tão impulsivo. Eu canto mal, eu sei. De modo de ciúme. Mas eu me modo de ciúme. Olha lá, Silvinho já se manifestou. Silvinho falou que demais o ciúme estraga, que sufoca. Ô Silvinho, o que seria de nós, empresários musicais, se a gente não tivesse esse quesinho humano que é o ciúme? Você já pensou como é que ficaria? Meu bem, me deixa sempre muito à vontade. Ó, o Vitor Paulo diz: o ciúmes é o medo de ser traído ou traída. Uau! É, Uma boa visão, mas será que é só
quando existe esse medo da traição, que o ciúmes aparece? E aí, será? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ciúmes. Quando, como, onde e por que eles têm nos relacionamentos. Existe relacionamento sem ciúmes? Ciúmes é o tempero da relação? Não vai ficar com ciúmes que eu tô tomando conta da tua live. Não, por favor. Não, porque esses dias ele disse, tu te apossou da minha live. É verdade. O assunto era na minha, tu invadiu, tomou conta, eu quase nem consegui falar. Ele ficou com ciúmes. Então hoje eu tô pedindo autorização enquanto ele faz os compartilhamentos, enquanto ele faz a divulgação da live, pra gente ter o maior número de amigos compartilhando histórias e conhecimento. Tu compartilhou a tua página lá ou compartilhei? Eu compartilhei. Daí tu pode Então tá bom, beleza. tomar posse. Então vamos lá, vamos embora, vamos começar. Deixa eu só botar na tela a transmissão da live no meu monitor de referência aqui. E aí, você que está nos assistindo, que está em casa, já compartilhou, já marcou alguém que é ciumento, e aquele amigo, aquela amiga que sofre pra caramba com ciúmes na vida. Sabe aquela pessoa que não consegue ter liberdade, não consegue sair com os amigos, não consegue ter uma vida saudável, porque o companheiro ou a companheira está sempre com essa sensação profunda de ciúmes. Tá na hora, agora é a hora de você marcar essa pessoa nos comentários, de você marcar aí e convidar essa pessoa para assistir. Porque a gente vai falar sobre vários aspectos. Primeiro, essa questão do ciúme, até onde ele é algo normal, que todos nós sentimos e faz parte da nossa vida, ok? Mas também quando é que em que momento que esse ciúme fica patológico, ele começa a ser uma espécie de adoecimento da nossa alma. E aí, galera, o que fazer com esse ciúme? Eu vou dar alguns insights aqui sobre a questão da hipnose, como que a hipnose pode ajudar a resolver essa questão do ciúme. E a Patrícia vai nos mostrar toda a visão sistêmica, toda a visão da constelação, de como é que o Hellinger e as constelações podem nos auxiliar a sair desse... Eu poderia chamar emaranhado? O ciúme é um emaranhado? É? Olha aí, legal. Eu vou botar essa câmera um pouquinho para trás, porque o pessoal do Instagram tá vendo só a loira. Eu também quero aparecer. Aí, pessoal do Instagram, tudo bem? Manda um joinha aí. Oi, boa noite! Eu queria muito saber de quem está nos assistindo. Me respondam, ciúmes é sinal de amor? Se não tem isso, porque eu tenho uns ditados populares, Paulo, que a gente escuta assim, se ama tem que sentir ciúmes, se não sente ciúmes é porque tá traindo. E aí, vocês compartilham desses ditados populares ou não? Boa, hein? Boa. Então tá valendo a partir de agora, contando o tempo aqui, ó. A nossa live está oficialmente iniciada. Iniciamos os trabalhos. Alô, Tailana, bem-vindo. Walter Stever. O Walter aqui de Santa Maria. O Walter eu conheci há muitos anos atrás, quando eu morava... Caramba, onde é que eu morava? Não lembro agora se morava em Curitiba já. O Walter trabalhava com consultoria aqui em Santa Maria. E hoje eu também estou morando em Santa Maria, pra gente ver como a vida da gente é um trem esquisito, bicho. A gente nunca imagina pra onde ela vai. Galera, como é que tá chegando o áudio aí? Manda um sim aí pra nós, pra saber se o áudio tá claro, tá nítido, se tá tranquilo, se não tá muito baixo, por favor. Bota um sim no comentário aí pra gente ter uma referência de como é que a transmissão está. Eu consigo ter a transmissão de vídeo lá atrás, mas sabe como é que é, né? Depende do sinal de internet da gente, então é sempre importante. Vamos lá, galera, bota aquele simzinho, já tem 9 pessoas ali no Facebook da Patrícia, né? No meu Facebook lá também tem 6 pessoas, no Instagram eu não estou conseguindo enxergar aqui. Pessoal, cadê o sim? O Emir está entrando aí, Emir, seja bem-vindo. Olha lá, tá começando a pintar o sim. Será que o Emir tem ciúmes da Valéria? Emir, tu é um cara ciumento, sim ou não? Tu ia ficar com ciúmes se tu chegasse em casa e tivesse outro bigodudo na tua cama? Não, eu achei né? por causa do bigode, sim. Por causa do bigode, aí claro.
Eu também não sou ciumento, eu só ia ficar com ciúme se eu chegasse e encontrasse a Patrícia com um cara mais bonito do que eu. O que não é muito difícil. É verdade. E começamos a chutar o balde. A pessoa tem uma sociabilidade maravilhosa. Eu vou comprar um punch pra ela. Sabe o que é um punch? Aquele saco de dar soco. Ela não me bate tanto nas lives. Tá bem? Desculpa. Fazer o que se quando Deus me fez, quando papai e mamãe lá estavam me fazendo lá, bonitinho, Deus estava me colocando na forma, ele tirou o filtro lá da... Filtro social, chama isso. Tirou o filtro social lá, vim com sincericídio quase. É. Mas e aí, gente, vamos começar então? Vamos, tô por ti. Eu tô só de... eu vou te dar uma sugestão, tu deixar o vídeo na tela aqui e aí tu vai conseguir ver só os comentários. Ok. Olha só, galera, por onde é que começa o ciúme na vida de vocês? Eu hoje fiz uma lista de que situações, que momentos que mais acendem o ciúme entre nós. Vê se vocês concordam comigo aí nos comentários, tá? Eu acredito que hoje um estopim, assim, ó, um troço que é um fenômeno para causar ciúmes e para botar para ferver esse ciúme que a pessoa já tem dentro dela, é o WhatsApp. Quem concorda comigo aí, coloca um joinha na tela para nós agora. Vamos ver se vocês estão ligados, estão com a gente. Enquanto isso eu vou ler, olha lá, ó, a Rejane. Oi Rejane, boa noite. Relacionamento para ser saudável não pode ter ciúme exagerado. O que será que a Rejane está querendo dizer? Que um pouquinho de ciúme tem que ter? E o que é? Porque a questão de exagerado é relativo, né? O que é o ciúme exagerado pra ti, Rejane? O que é o ciúme exagerado pra ti? Porque de repente pode ser exagerado pra Patrícia e pra mim não. E aí? E aí, galera? Vamos lá. Quem tá mais chegando aqui? A Jussara, Verônica. Olha, o Vanderlei. O Vanderlei não sente ciúmes, né? Não. Teu papai é ciumento, não? Ah, de vez em quando. De vez em quando é. De vez em quando. E a mãe? Ele diz que não, né? Ele é galo, macho. Macho não sente ciúmes quase, né? Os que também os que sentem. Oi, Licéria, querida. Beijo pra ti, que saudade. Tu é ciumenta, Licéria? Me fala aí, tu já teve um relacionamento com alguém ciumento na tua vida? Me fala como é que é o ciúme aí pra ti. A mãe eu acho que ela é um pouco mais ciumenta, assim. É? A mãe eu acho que é. Por que tu acha que ela é? Como é bom falar da vida dos outros assim ao vivo, né? Preferia não comentar. E tu, Patrícia, tu é ciumenta? Não, sou. Tu acha que eu sou ciumenta? Não sei. E aí? Se a pessoa não tem nada de ciúme daí? É pra falar pelo conceito comum ou é pra falar pelo que a gente entende? Não, o que tu acha? Não, eu já ouvi várias vezes, inclusive em outros relacionamentos, tu não sente ciúmes, tu não tem nada de ciúmes, é porque tu não me ama, porque tu não gosta de mim, porque tu me trai, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, nananana. E isso nunca foi uma questão. É que eu tenho os meus problemas de relacionamento, é que eu até certo tempo da minha vida, durante um certo tempo, eu atraía muitos relacionamentos ciumentos. Opa! Mais um tópico pra live de hoje. Será que a gente atrai gente ciumenta pra nossa vida? Eu atraía. Meu primeiro namorado era extremamente ciumento. A Licéria compartilhando o vídeo aí, ó. Que legal, Licéria. Obrigado. Você que tá conosco aí, quiser compartilhar, quiser marcar o amiguinho nos comentários, né? Então, marque aí, chama aquele amigo ciumento. Ou aquele amigo que tu pensa assim, meu Deus do céu, que pessoa ciumenta. Mas tu vai falar, tu vai falar pra ele assim, não, eu não sou ciumenta. Eu tô só cuidando do que é meu. Mas marca principalmente quem sofre com o ciúme. E aí, olha bem o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo pra marcar quem é o ciumento e quem tem um par ciumento. Eu tô dizendo pra quem sofre com o ciúme. Eu acho que essa é a grande questão aqui. Essa é a missão da live de hoje. Quando o ciúmes é um problema. Isso aí. Porque tem relacionamentos que o ciúmes é visível nas duas pessoas, 3, 4 que fazem parte daquela relação, mas para elas não é um problema. Exatamente. E aí não temos problema então, porque eles se alimentam, digamos assim, dessa relação ciumenta ou possessiva. Hoje eu escutei isso. Ciúmes é diferente de posse? Cara, não sei. Porque hoje eu escutei de uma amiga minha, ela disse assim, pela primeira vez vocês vão fazer lá uma live que não tem nada a ver comigo. Porque eu não sou ciumenta, eu sou possessiva. Uau!
E aí eu falei, mas é uma assistida igual. Vai que tu que identifica tem com as características. as características. Olha só, hoje à tarde eu procurei no Google lá qual é a situação de ciúme mais absurda do mundo. Quem é a pessoa mais ciumenta do mundo? Você sabe o que apareceu lá? Deixa eu te contar. Tem uma mulher na Inglaterra que ela comprou um detector de mentiras e fez o namorado passar por ele várias e várias vezes antes de casar. Sim, o cara casou com essa mulher. Detalhe, todos os dias ela faz ele passar pelo detector de mentiras. Todo dia. Cara, isso é sério. Isso tem reportagem em inúmeras revistas. O caso é de 2014. E aí, o que me chama mais atenção não é a peculiaridade, o esdrúxulo do caso, mas o fato de que a reportagem termina com a seguinte frase: o rapaz em questão, ele espera mudar ela ao longo do relacionamento. E aí, Patrícia, você que fala de sistêmico, familiar, de cada um ter seu lugar, de respeitar a ordem e a hierarquia, o que você diria para esse mocinho aí que acha que vai mudar o ciúme da mulher dele? Que é melhor ele acordar do sonho ou do pesadelo. Vocês conseguiram ouvir o que ela falou? Ela falou meio baixo. É Vocês melhor, escutaram? eu vou repetir em alto bom tom. Ele espera que ela mude. É melhor ele acordar do sonho ou do pesadelo que ele vive. Porque ela só vai mudar se esse comportamento para ela se tornar nocivo, se ela identificar e procurar uma terapia, um psicólogo, uma constelação familiar, uma sessão de hipnose, enfim, algo para curar. Porque os ciúmes é uma disfunção. Opa! Eu também procurei alguns artigos científicos para saber: ciúme é uma doença, sim ou não? É uma patologia, sim ou não? E até tentei fazer uma impressão de um artigo, eu queria trazer ele em mãos aqui, sacudir ele para vocês, de um estudo que foi feito com um rapaz que alegou sentir ciúme da mulher, mesmo que ele acreditava que ela não era infiel. Ainda assim, ele sentia um ciúme absurdo, se sentia mal toda vez que ela saía. Chegou um ponto da relação que ela simplesmente não podia mais sair com as amigas dela. Quem nunca? E aí eles começaram a fazer um tratamento com ele, um tratamento, claro, em modo de teste, de pesquisa, né? E deram uma medicação, não vou comentar aqui porque eu não quero sugerir que ninguém se automedique. Sim. Mas enfim, é um artigo científico e 6 meses depois dessa medicação não surtiu efeito nenhum a medicação. Aí eles mudaram a medicação, foram para uma outra medicação e teve resultado sim. E esse rapaz ele teve que se manter tomando esse medicamento e 2 anos depois desse estudo, esses pesquisadores relatam que ele não voltou a ter ciúmes. Mas aí eu pergunto para você, que é nosso companheiro das lives, que está sempre nos assistindo, que realmente interage conosco aqui. Oi Priscila, boa noite. Andréia, boa noite. Andréia é psicóloga, Priscila Zeferino, lá nossa companheira, nossa querida amiga. E a Cláudia. Oi Cláudia, bem-vinda. Tem uns comentários bons ali que depois a gente dá uma lida. A gente vai ler os comentários já. Só para fechar esse encadeamento. Todos vocês sabem, e eu acredito que concordem comigo, que remédio, medicamento, ele não cura a doença. Ele ameniza o sintoma. Exatamente. Ele é um paliativo, né? Para o sintoma. Ele trata o sintoma ao invés de tratar a causa. Então vamos dizer que você tem uma dor lá, que você machucou, sei lá, na perna. O medicamento vai tratar o quê? A tua dor. Né? Ele não vai tratar a lesão em si. O que trata a lesão em si talvez seja aí uma fisioterapeuta, uma outra situação. Eu pergunto para você que está com a gente. E no ciúme, no caso do ciúme, o que é que você me diz? Você acha que um medicamento seria a solução? Eu deixo essa pergunta para você. Porque o que eu entendo aqui, o Paulo Barbosa, que você tem que entender o que está acontecendo com você. Buscar talvez um psicólogo, um psiquiatra, alguém que te ajude a encontrar qual é o motivo de como você significa essa sensação. Agora, qual é a sensação que uma pessoa que sente ciúmes tem?
Vocês podem ajudar a gente a construir quais seriam essas sensações que a pessoa sente? Você já conhece alguém ciumento? Que Medo. sensações? Medo. O que mais? Ansiedade. Ela quase derrubou o iPad. Tá tudo bem. A Patrícia falou medo. Eu falo ansiedade. O que vocês colocam aí pra gente? Olha lá, a Cláudia Regina falou que entorpece. Eu coloquei algumas questões aqui, talvez não esteja visível no quadro para todo mundo, então eu vou ler. Os ciúmes, tá? Ele pode sim desenvolver algumas patologias. Ansiedade, depressão é apenas 2 exemplos. Você imagina como é que é a relação social de alguém que convive dia e noite com o ciúme? Será que essa pessoa consegue ter uma vida social? E se ela não tem vida social, como fica o trabalho? Como ficam as relações de amizade? Como fica a relação com a família? Afeta tudo. Porque um dos pontos característicos do ciúme é um pensamento obsessivo. Certo? O que é isso? O cara só consegue pensar numa coisa. Vai? Não, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Esse mato tá feio. Se os ciúmes têm a ver com insegurança, com medo de perder o companheiro, qual é a visão nos estudos sobre isso? Bom, vou te falar agora então sobre hipnose. Eu vou te falar o seguinte, o que se faz numa sessão de hipnose quando alguém vem com a seguinte queixa? Eu tenho um comportamento que é disfuncional. Por exemplo, eu acho que a minha mulher está me traindo sempre, eu sinto um pânico, um medo, eu não posso ver ela sozinha, eu não posso ver ela no WhatsApp, eu não consigo, quando ela sai de casa eu fico louco. Mas isso sim, eu acredito que ela não vai me trair, que ela não é uma pessoa infiel. Só que eu não consigo resolver isso. Essa sensação, esse desespero toma conta de mim e eu não sei o que faço. Bom, se uma pessoa chega pra gente com essa característica, a primeira coisa que eu faço é propor a essa pessoa que em transe hipnótico, ela permita que o subconsciente dela leve ela ao primeiro momento aonde ela teve estas sensações. Ou seja, eu não vou dizer para o cara para fazer uma regressão para os 4, 5, 6, 7, 8 anos ou para voltar na primeira vez que ele sentiu ciúme. Não. Eu vou dizer para ele, retorna a primeira vez em que você sentiu essa angústia, esse medo de que vão te abandonar. Ou seja, lá tem que ser nas palavras dele. A palavra que ele disser eu repito. Tá, então deixa eu te entender uma coisa. Então o teu raciocínio, que eu acho que fecha muito com o que o Bert Hellinger fala sobre os ciúmes nas relações. Então, se tu vai voltar na primeira... Isso pode ser lá na infância, pode ser na gestação. Normalmente é na infância. Tá. Então quer dizer que os ciúmes não tem a ver com o amor que eu sinto pela outra pessoa. Não, se eu tenho ciúmes da Patrícia, a causa, a origem, não é a Patrícia. Sim, e A Patrícia não é nem o apenas o amor. objeto dessa emoção. Nem o amor que tu sente por ela. Não é o vínculo afetivo, digamos Aí assim. tem um porém, tem que ter um vínculo. Tá. Tanto é que o ciúme, aqui estamos falando do entendimento agora que eu tenho, tá? E que eu trato na hipnose. O que eu entendo? Esse ciúme, essa pessoa, esse objeto de ciúme, é uma pessoa que está canalizando todas as emoções que em mim estão em conflito. Okay. Normalmente são, aqui eu vou dar o spoiler. Que emoções são essas? São emoções de abandono. Tá. Então quer dizer que eu estou num relacionamento, ou todos os relacionamentos que eu atraio para minha vida, eu sinto muito ciúme, sinto insegurança. Isso pode estar ligado com uma separação dos meus pais na infância que gerou uma sensação de abandono. Exatamente. Um processo de adoção na infância que, mesmo que eu nem saiba que eu sou adotado, eu posso ter, porque a alma sabe que É isso que eu ia o dizer agora, eu ia fazer esse acontece. parênteses. A pessoa pode não saber que foi adotada na infância. A alma da pessoa, o campo, a psique dessa pessoa sabe. Só para fazer uma pontuação muito significativa aqui para você que está nos acompanhando. Muitas vezes vão dizer assim, a memória vai se resumir até 2, 3 anos, a partir daí que a pessoa vai ter uma configuração de memória, ok.
Quando a gente está em transe hipnótico, a pessoa volta até o útero e lembra de tudo que aconteceu na volta dela. Então aqui a gente tratou fato 1, causa 1. Uma sensação de abandono lá na infância, seja ela qual for. Que é preciso dizer o seguinte, não quer dizer que essa pessoa de fato foi abandonada. Sim. Sabe? Mas a sensação de... O significado emocional que nós damos às coisas que acontecem é responsabilidade totalmente nossa. E uma responsabilidade muitas vezes inconsciente. Às vezes o pai e a mãe dão amor, dão afeto, cuidam, mas um pequeno fato, um pequeno detalhe fez com que aquele filho significasse aquele fato, aquele acontecimento como uma ameaça, como um risco. E aí pronto. Olha só, vamos dar uma olhada nos comentários? Vamos lá. Tem vários comentários muito bons. Vou puxar lá para cima, então, vamos lá. A Regiane a gente já leu. Tem outro A Regiane comentou aqui que ficar com ciúmes de tudo, isso não é bom. Que tem que ter a tua liberdade e ir e vir. Porque nós fizemos vendas, ela deve estar falando, enfim, do profissional de vendas. Estamos sempre conversando e trabalhando com o público, de ambos os sexos. Então, ter alguém ciumento é complicado. É complicado. Só imagino, né, Regiane? E mesmo que tu não lide com vendas, os ciúmes é sempre complicado. É porque se o ciúme não for cuidado, tratado, eu diria, né, terapeuticamente, ele vai acabar inevitavelmente cerceando a liberdade da outra pessoa e sufocando a outra pessoa. E agora, segura que eu vou te dar um trailer do que vem a seguir. Hoje à tarde eu falava no Stories o seguinte, quando você está com ciúme, você diz que você ama demais a pessoa, você atua dizendo que você quer esse amor da outra pessoa, a atenção da outra pessoa só para você. Mas de fato o teu comportamento é exclusivo. Ele faz de tudo, a pessoa que está com ciúmes, para mandar essa pessoa embora, para acabar com a relação. Maluco isso? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Está compartilhando a live com os amiguinhos, está marcando o pessoal, está convidando. A gente está só esquentando, está começando esse bate-papo. Vamos a mais comentários. Olha lá, o Eduardo falou que... Eduardo Carabarro. Oi, Eduardo, tudo bem? Tem uma lá em cima. A Cláudia falou que entorpece... Para cima. Para baixo, quer dizer? Para cima, para cima, para cima, para cima. Tu passou um aqui, ó. Ah, Dalicéia. Ciúme está na medida oposta do respeito pelo outro. Uau! Por aquilo que o outro pode ser no momento. E se o outro não está pronto para ser fiel, ou eu aceito ou caio fora. Mas vamos concordar uma coisa, Elicéria. Primeiro, tu já está partindo do pressuposto de que talvez haja uma traição. E que o ciúmes tem a ver com traição. É. Eu não vejo o ciúmes brotado uma insegurança em relação exclusivamente à traição. Até porque, vamos pensar um pouco, o ciúme normalmente ele vem antes da traição, né? Muito antes. E eu vou dizer mais, tem casos que a traição ocorre pelo excesso de ciúmes. Mas aí é o que a gente acabou de falar. Exatamente. Inevitavelmente, o ciumento leva o outro, se não ao fim do relacionamento, talvez à traição. Por quê? Porque ele está criando esse inferno, né? Então, vamos lá. Vamos focar. Fato 1. Sensação de abandono lá da infância, pode ser uma das causas. Pode ser causa de ciúmes, uma crença familiar, por exemplo, você não merece amor, porque às vezes tem isso, né? Mulher nunca é amada pelo homem, ou mulher, dependendo da crença familiar, que a mulher nunca valoriza o homem, e aí aquele medo de não ser valorizado gera os ciúmes. A não permissão familiar para se amar e ser feliz pode gerar ciúmes? Fala mais sobre isso. Tenta dar um exemplo. Tem famílias em que existe uma guerra, digamos assim, entre o masculino e o feminino. Em que os casamentos, eles nascem, eles servem para que a vida vá adiante, ponto. Que amor não é, você não merece ser amado, você não merece amar. E amor não existe, é uma fantasia que as pessoas criaram, inventaram. E que isso, entendeu? Tu cresce acreditando que o amor em si não existe. E aí existe ciúme, se não existe amor. Mas existe apego.
Existe Mas aí isso o é desejo de ciúme querer. ou é possessão? Eu acho que é ciúmes. O que é possessão? Possessão é Tu você querer o outro só pra si. ter posse, é você acreditar que Se aquilo te apropriar, pertence, que que você é aquilo dono pertence. daquilo. Tá, mas às vezes eu não acredito no amor e não quero ter. Mas é outra coisa. E aí, o que vocês acham? Agora vamos conversar aqui. Quem A tá gente online tem as com a nossas gente? dúvidas também, tá? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Qual é a diferença entre ciúmes e possessividade? Tem diferença? Tem diferença? Boa pergunta, hein? Vou procurar no Google. Vai procurar no Google. Enquanto isso, eu vou ler a mensagem da Cláudia. Oi, Cláudia. Desespero é a definição exata, Paulo. O medo de perder a pessoa, perder o controle do outro. É realmente muito triste. Desenvolver o amor próprio, ciúme, insegurança e possessividade. Basicamente, estamos no mesmo caminho, Cláudia. Quando eu falo que esse ciúme que está se manifestando numa relação atual, ele tem uma origem pregressa, provavelmente da infância, nós estamos também falando de autoestima. Porque em algum momento essa pessoa se sentiu preterida, deixada para trás na vida por alguém que ela tinha um significado, uma referência central na vida dela de amor, de cuidado muitas vezes. E aí essa pessoa fica como? Fica se sentindo um abandonado, alguém que foi deixado no caminho. A partir daí é muito difícil de lidar e superar essas questões, mas a gente segue com a vida, a gente consegue. O problema é que quando a gente não trata alguma coisa, lá um belo dia, você vai conhecer uma loira de óculos que é muito independente e de repente ela tem uma maneira de vida diferente. Ela é uma pessoa que não se apega, que fica para lá, para cá, com total independência. E aí, se você não estiver preparado, se você tem esse trauma registrado na tua infância, talvez isso aflore. Talvez isso pulse de uma forma maluca. E aí tudo que as pessoas vão tentar, porque a gente sempre tenta explicar, né? Racionalizar. Mas isso é amor, é porque eu te amo mais do que eu já amei qualquer mulher. E na verdade, a gente está só agindo naquela criança que está ferida, machucada. Oi, Marisa! Chegou agora, Marisa. Oi, Marisa, boa noite, tudo bem? Já está convidada a compartilhar. A Alicéria escreveu mais lá, pode estar ligado à competição, no sentido de que preciso controlar tudo. Pode, Alicéria. Aí nós vamos fundo na coisa. Que eu, numa pesquisa rápida aqui, eu cheguei à seguinte conclusão. Existe ciúmes possessivo. Existe ciúmes não possessivo. Eu só sinto ciúmes porque eu tenho uma insegurança muito grande, porque eu acho que eu tenho, que é amor e na verdade é medo, insegurança, não me sentir digno de estar num relacionamento, não me sentir digno de ser amado. Isso tudo causa indignidade. Isso tudo causa ciúmes, gera ciúmes internos. E aí eu posso trocar, ter 5, 6, 7, 10 namorados e meu comportamento vai ser o mesmo. De nocividade para o relacionamento. E aí o que é? Quando eu me sinto indigno, o que eu faço? Eu sinto ciúmes, para afastar a pessoa, para a pessoa não terminar comigo, eu termino com ela. Tu poderia falar um pouco mais sobre esse movimento da alma, que é bem a tua área? As constelações, elas ilustram. Eu sempre gosto de perguntar, quem é que já viu uma constelação aí? Bota sim aí nos comentários pra gente, tá? Como é que é o movimento de uma alma nesse sentido que você diz de que a alma, ela diz amar, mas ela está fazendo um movimento oposto de exclusão? Tá, vamos lá. Precisamos sempre aqui pautar que existe uma diferença entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, muitas vezes, por crenças sociais, por padrões familiares, as pessoas... E aí também existe uma diferença do padrão familiar que é verbalizado e dito e o que é realizado. Então, eu tô numa família, tá? E aqui eu sempre falo em consciência familiar, que existe a nossa consciência individual e existe a consciência familiar, que a gente está geralmente fidelizado com isso, né? E aí um dia a gente pode falar de boa consciência, má consciência,
consciência ampla e consciência restrita. Não, vamos falar agora. Fala aí, o que é boa consciência e má consciência? Porque isso aí isso é novidade total. Vocês já ouviram falar de boa consciência e má consciência? Boa consciência tem a ver com bom e mal, consciência com mal? Se eu tenho má consciência, eu sou uma pessoa má? Essa é a pergunta, olha. Se eu sou uma pessoa que eu tenho boa consciência, eu sou uma pessoa boa. Enquete sem ficar fazendo enquete no Facebook. Responde no comentário. A má consciência que a Patrícia está falando agora, você acredita que tem a ver com a pessoa ser má? A personalidade da pessoa ser má? Me diz aí. Eu vou colocar aqui teus comentários, Paty, que eu vi que tu tá sem comentários. Aqui não tá. Beleza, coloca aqui. Tá, mas vamos lá, gente. Rapidinho, tá? Porque isso dá pra fazer uma live inteira sobre boa consciência e má consciência familiar. Boa consciência familiar, tá? São os padrões de comportamento que existem na família da gente, que nos regem. São como se fossem linhas invisíveis de boa conduta e de... Oi? Pra frente? Ó, tá me Linha de boa conduta e... uma linha de boa conduta, do que é certo e do que é errado. Eu já falei aqui outras vezes. A boa consciência familiar é basicamente uma repetição de padrões. Um exemplo, se os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, existe uma boa probabilidade que quando eu estiver num relacionamento, quando eu estiver casada, quando eu tiver filhos, quando a minha filha tiver na iminência de fazer 6, 7, 8 anos, mais ou menos na mesma idade, onde aconteceu o rompimento do vínculo conjugal dos meus pais, que começam a acontecer 1001 situações que me levem a um desespero e eu vou ter que me separar. Porque se a minha mãe se separou, faz parte da minha boa consciência que eu também me separe, porque como é que eu vou ser mais feliz do que a minha mãe num relacionamento? Certo? Isso é a boa consciência, é repetir padrões familiares. E isso vai acontecer profissionalmente, vai acontecer em relacionamento, enfim, em vários aspectos da nossa vida. Tá, mas e aí no ciúme também pode ser? Sim, nos ciúmes também. Porque se eu venho de uma família onde o amor, o relacionamento causa indignidade, porque o homem ou a mulher não prestam, porque eu não mereço ser amado, porque porque amor não existe, tudo isso. Quando eu encontro alguém, se eu vim de uma família que o amor não existe, que relacionamentos são meros contratos sociais para que a vida vá adiante, quando eu encontro alguém que me ama, que eu não consigo. Porque se aquilo não existe, como é que eu vou viver? Então, é uma realidade que eu desconheço. Eu não conheço essa realidade do relacionamento por amor. Porque nunca ninguém me disse que isso era possível. E aí, o que eu faço? Eu entro, é como se entrasse um conflito interno. E eu começo a reproduzir ciúmes, porque eu não sei lidar com aquilo. Porque aquilo não faz parte da minha realidade. Aquele tipo de relacionamento não faz parte da minha realidade. Eu não sei como agir. Eu vou ter ciúmes, posse, controle, querer tomar o outro pra mim, como forma de que o outro vai embora, porque aquilo não existe. Fantástico, né? Eu fico realmente impressionado com essa visão da constelação sistêmica sobre boa e má consciência. Vamos consolidar esse aprendizado que a gente teve agora, vamos tornar isso sólido. Por favor, quem quer agregar esse conhecimento na sua vida, coloca para nós no comentário o seu entendimento do que é boa consciência e má consciência na visão da constelação sistêmico-familiar. E a má consciência seria essa quebra de padrões. Então, na verdade, é na má consciência que a gente cresce e evolui enquanto sociedade. Se eu fizer uma bobagem agora, tu corrige, de boa, tá? Mas eu lembrei de Jesus dizendo que se quer me seguir, abandona pai e mãe. E essa é uma frase que muitas vezes nos meios religiosos vem à tona e causa um certo burburinho, porque o que exatamente Jesus quis dizer? Mas longe de a gente querer entender lá o que Jesus estava querendo dizer, a gente poderia pegar essa frase de abandonar pai e mãe e trazer então que a má consciência seria eu agir muitas vezes em desacordo com aquilo que pai e mãe
esperavam, criaram uma expectativa sobre mim, mas agir naquilo que eu sinto que devo fazer? Sim e não. Então vamos lá, vamos aprender. Sim, por quê? Porque era a diferença. As tribos evoluíram para sociedades porque tinha alguém com uma consciência e disse, não, aqui serviu até agora, tá? Essa é a diferença. Sim, pegar o que viveu até agora, dizer, olha, ok, até agora isso funcionou para todos nós nessa família, a gente é grato, tá? Muito obrigado por vocês terem feito exatamente isso até aqui, mas a partir de agora é necessário que se faça diferente. Isso é uma má consciência. Fazer diferente, tão simples diferente. Fazer diferente. Isso é uma má consciência com força. Tá? O que é uma má consciência que te tira força? Quer dizer, vocês fizeram até aqui tudo errado, até aqui, isso apesar da vida ter vindo adiante, não funcionou por seja lá a razão porque a gente não tem dinheiro até aqui, a gente sempre foi uma família pobre, e eu vou fazer diferente porque eu quero ser rico. Isso é má consciência ou boa consciência? Isso é uma má consciência sem força. Não tem força. Não tem prospera. força, porque tu rejeita tudo que aconteceu lá no passado. E Lembra, se tu nega a tua história... Lembra do exemplo, eu vivo dando esse exemplo, o exemplo do filho do alcoólatra, que simplesmente não coloca uma gota de álcool na boca. Ele é tão escravo do vício do pai quanto aquele filho que vai repetir o padrão e ser alcoólatra. Tu tá lá nos comentários, né? Uhum. Mas, olha, tu conseguiu ouvir o que eu falei? Sim, do alcoólatra. É isso que a pessoa tá fazendo nesse caso, nesse exemplo que tu deu, né? Então, o meu pai e minha mãe não eram bons, eles não ganharam dinheiro, nada disso me serve, eu não quero morar onde eles moram, essa cidade não presta. Isso. Eu sou tão contrário àquilo que eu só estou agindo por aquilo. E aí eu sou tão refém quanto. Então, só que sem ou nenhuma mais, força. Talvez mais. Sabe por quê? Porque na boa consciência tu tem o sentimento de fidelidade familiar. Então tu permanece, seja no erro ou no acerto, porque o erro e acerto é um julgamento social, uma construção social, mas eu fico no erro e no acerto em paz, porque eu pertenço. Quando tu vai para má consciência sem olhar e agradecer aquilo que foi da forma como foi, tu tem culpa. Tu entendeu? Não. Tu se sente mal, tu se sente culpado, tu pode andar, ganhar 3 dígitos a mais do que todo o teu histórico, mas vai chegar um momento que tu vai perder tudo. Porque existe algo dentro de ti que vai te puxar para essa boa consciência. Porque afinal de contas, eu sou filho e tudo que o filho quer é ser amado e olhado pelos pais. E isso em qualquer teoria, em qualquer terapia, em qualquer força. A Licéria fez uma pergunta e eu quero tomar essa pergunta da Licéria, que ela diz assim, ó, na má consciência eu rompo vínculos com os erros antepassados. Como fazer esse processo? Afinal de contas, eu gostei que os erros dela estão entre aspas. Muito bem colocado. Muito bem colocado, porque o que é erro para um sistema familiar é acerto para outro sistema familiar. A Manuela tá te mandando 1000 beijos lá e ela botou uma faixa assim, sobre tua fã, pintou o rosto pra sair na avenida e tua fã. Beijo, Manuela. Vai lá, e aí? Então, assim, o erro, que bom que tá entre aspas, porque existe, porque os erros são relativos, assim como os acertos também são. O que funciona para um sistema familiar não necessariamente vai funcionar para o outro. E tá certo, é romper com o vínculo com esse passado, mas para isso ser feito de uma forma positiva e benéfica, para a gente ter força no futuro, tem que ser feito com gratidão. E aí entra aquela fala da outra live que a gente falou sobre violência doméstica. Sim. Se a pessoa tem essa violência entre o homem e a mulher no seu sistema, em algum momento ela precisa conseguir se desconectar desse emaranhado. E aí também é a ação da má consciência. Por isso eu preciso entender que essa má consciência ela funciona para os dois lados. Só que só tem força quando é feito com gratidão, respeito, reconhecimento. Entendimento. Eu gosto muito dessa palavra, entendimento. Entendimento e aceitação. Em tudo. Porque entender
E porque respeitar já parece... Eu não preciso concordar, eu não preciso... Sabe? Eu respeito, eu te respeito. Tu é diferente da minha e eu consigo respeitar. Agora, quando tem a ver com ancestralidade, com pai, mãe, avós, eu entendo que eles não tinham condições de fazer diferente do que fizeram até aqui. E graças a Deus, porque a vida veio adiante. Então, se eu tive parentes que lutaram na guerra, porque eu tenho descendência de alemã, se eu tenho que serviram a Hitler, ou se eu tenho talvez que eu não conheça, que eu desconheça na minha história, judeus que foram massacrados, ou judeus que fugiram em vez de ficar, que bom que eles fizeram, foi o que eles podiam fazer na época, eles não tinham escolha de fazer diferente, porque ou fazia ou morria. Então são atos de sobrevivência, nós somos frutos, e eu já repeti várias vezes aqui, nós somos frutos de sobreviventes, independentemente de como essa sobrevivência veio. Então eu não posso olhar para o meu ancestral lá, que serviu a Hitler, e dizer que ele não devia ter matado aquele monte de gente. Porque se ele tivesse morrido muito antes, se ele tivesse se recusado, talvez ele não tivesse encontrado uma mulher, não tivesse feito filhos e filhos e filhos e filhos, e meus avós não tivessem nascido. Então, a gente é muito pequeno para controlar esses fios invisíveis do destino. Existe uma força maior que nos controla. A gente tem que ter autorresponsabilidade e tem. Né? Poderia, mas não foi diferente. E se não foi diferente, vamos ser gratos a tudo como foi, do jeito que foi. E agora a gente fugiu totalmente dos ciúmes, mas tudo bem. Não, mas tá na origem dos problemas, porque na verdade, duas coisas é preciso, aqui de novo a gente vai fazer uma entrega de valor, entregar algo para você que você pode usar na tua vida, tá? Primeira coisa foi esse entendimento maravilhoso sobre boa e má consciência da visão sistêmica. Antes disso a gente já entregou valor quando a gente falou que o ciúme nada mais é do que um reflexo de uma emoção que está descompensada, que está em desequilíbrio interna. Então muito cuidado em falar que a pessoa que sente ciúmes é uma pessoa que desrespeita, é uma pessoa que isso, que aquilo. Isso não vai ajudar, sabe? Isso não vai ajudar. Ela não tem nem condições de ser diferente. Essa pessoa está em sofrimento. Ela não tem nem condições de ser diferente. E aí tem mais uma coisa muito bacana, tomando conta um pouco da tua live nesse momento, que é assim, ó, vocês que estão aí, vocês acham que o relacionamento, que o ciúmes aflorou em algum momento e que esse ciúmes se tornou parte da relação, vocês acreditam que esse relacionamento tem futuro? Repete a pergunta aí. Num relacionamento onde o ciúmes se tornou parte da relação, certo? O ciúmes é uma presença constante. Esse relacionamento tem futuro? Se houver um tratamento, se houver um olhar para o que de fato está acontecendo e não apenas para o problema. Qual é o problema? O problema é o ciúmes. Qual é a origem desse problema? Essa emoção que está descompensada, está em desequilíbrio dentro desse ser. A gente tem que aprender a olhar as pessoas com um pouco mais de amorosidade. Vou falar agora de uma coisa que eu vi essa semana no Facebook, uma pessoa que foi, enfim, presa por um crime e tal, e essa pessoa obviamente vai receber pedradas. Quando eu olhei aquele post, eu fiquei me perguntando o que levou esse ser humano a fazer um ato uma bárbare tão grande, certo? Então a gente tem que pegar e pensar um pouquinho antes de sair jogando pedra, que gente, por trás da pior das agressões, por trás das piores atitudes, existe um ser humano que por algum motivo maluco acreditou que aquilo era o caminho. E para essa pessoa acreditar que aquilo é o caminho, existiu ali uma emoção, uma construção cognitiva de pensamentos para que ele chegasse a esse entendimento ou a essa atitude. Muitas atitudes não são pensamentos, são impulsos. Impulsos vêm da onde? De tudo que está reprimido dentro de você. Das coisas que essa pessoa passou na vida dela e que agora literalmente explodem, como se fosse uma panela de pressão que atinge o seu máximo e simplesmente explode
e aí realmente tudo que explode machuca quem está por perto. Quem são as pessoas mais próximas? Sempre são as pessoas que nós amamos. E é por isso que todas as atitudes de descompensação, todas as atitudes agressivas, elas vão machucar primeiro a pessoa que a gente mais ama. Sempre. Isso é fato. Olha, a Ellen está com a gente também, a doutora Ellen. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, boa noite. A gente está falando sobre ciúmes. Tem muita gente online com a gente aí. Tá na hora de a gente ver um pouco mais de comentários. Vamos dar uma olhada mais nos comentários por aí? Então, Paulo, a gente falou sobre a sobrevivência do relacionamento quando tem ciúmes. Na visão sistêmica, Bert Hellinger, como vocês sabem, ele é muito seco, né? Sim, ele é alemão, não é que ele é seco. Taxativo. Não, ele é taxativo. Então, o que ele diz? Que não é possível um relacionamento quando os ciúmes afloram sobreviver. A pessoa tem duas escolhas. Ou ela sai do relacionamento, e não é que não tem como sobreviver. Ele fala que o relacionamento ele não tem como ir adiante se a pessoa, como aquela mulher que tu falou no início, aquele homem que sofre os ciúmes da mulher, que passa detector de mentira nele todos os dias da vida. Os ingleses lá. Aqueles ingleses. O que ele fala? Ele fala que não existe a possibilidade de ficar num relacionamento esperando que a pessoa mude. Então, ou tu sai do relacionamento, se os ciúmes te faz mal, se os ciúmes te machuca, te causa qualquer tipo de dor, ou tu sai desse relacionamento, ou tu aceita que a pessoa não vai mudar, que tu vai ter que conviver com esses ciúmes o resto da tua vida, enquanto tu quiser estar nesse relacionamento, enquanto isso daqui a um pouco for bom pra ti de alguma forma, porque se a pessoa não procurar a origem das razões dos ciúmes dela, que não é o outro, é ele mesmo, não teria como ter cura aí, a não ser que a pessoa procurasse auxílio, ajuda. Tá, mas só para ficar claro, ele diz que que a pessoa tem como curar esse ciúme? Ele não fala, ele trata várias pessoas com ciúmes, né? Então, quando a pessoa que identifica que aquele ciúmes é prejudicial a ela e não ao relacionamento, e ela vai buscar ajuda, e ela vai buscar uma ajuda, seja por meio de uma constelação familiar, seja por meio de uma psicanálise, de uma hipnose, enfim, de qualquer recurso. Ou seja, ela está buscando autoconhecimento. Ela identifica aquilo como um problema. O problema não é do relacionamento, o problema não é do companheiro. O que ele está colocando aqui é que o companheiro não tem muito que ele possa fazer em relação aos ciúmes do outro. Ou ele aceita, excelente, tá? Ou ele sai da relação, ou ele aceita que a pessoa não vai mudar. Agora presta atenção, você que está comigo aí desde o início, olha só. O que a gente falou quando a gente falou do transe hipnótico para tratar dos ciúmes? A gente não falou sobre a pessoa que está casada ou namorando com ciumento vir buscar uma ajuda através da hipnose. A gente não falou sobre curar esse ciúme. A gente falou no quê? Em voltar à origem daquele momento aonde eu me senti preterido, abandonado, deixado para trás, olhar para aquilo e buscar naquele momento, através de uma hipnose, um novo entendimento. Ou seja, jamais, se alguém promete cura, se alguém promete algo assim, fuja, porque essa pessoa, no mínimo, ela não está levando a sério como deveria. Toda vez que a gente fala de emoções, a gente não deve falar em cura. A gente deve buscar um novo entendimento, Um conhecimento mais profundo. É bem isso. Não é verdade? Então, os ciúmes têm a ver com essa lealdade familiar, com essa questão de querer mandar o outro embora. Né? Sabe que um dia eu presenciei uma constelação e a pessoa reclamou que tinha sido traído e que ele não estava conseguindo superar, eles já não estavam mais juntos, ele não estava conseguindo superar o fim. E aí a consteladora, isso foi lá em São Paulo, nem foi aqui, a consteladora familiar olhou para ele e falou assim: quantas vezes tu desejou sair desse relacionamento? Agora, a resposta dele foi: agora, nos últimos tempos, nenhuma. Então teve em algum momento você quis ir embora desse relacionamento? E ele, sim. E ela, e por que você não foi?
E ele não soube responder. Ela disse, bom, então ela tomou a decisão por você. Nem sempre aquele que trai, aquele que vai embora, é a pessoa que deseja ir. Às vezes ele toma a decisão pelo outro. Que não quer ficar no relacionamento, que não deseja estar mais naquele relacionamento, só não tem coragem de tomar atitude. Então, o ciúmes pode ser uma dessas características. Eu afugento o outro com o meu ciúmes, demonstro amor e no inconsciente eu tenho um sentimento de leveza. Tipo, é como se eu justificasse, como se o ciúmes fosse uma bengala, sabe? E eu não transfiro, daí eu não tenho autorresponsabilidade, porque os ciúmes eu não controlo, os ciúmes é mais forte do que eu. Aqueles jargões populares que a gente tem, eu não sei bem, eu sou assim, eu não tentei de tudo. Se tentou de tudo, não conseguiu, ou faz hipnose ou faz constelação familiar, que quem sabe tu consiga, né? Então, é isso. O ciúmes, na visão sistêmica, é esse o ponto. Quem tem ciúmes quer ir embora, quer partir. Ou não se sente digno. Ou não se sente digno. Mas é que daí a indignidade, quando ele não se sente digno de estar no relacionamento, ele quer partir também. Ele quer ir embora. Sim, porque ele não se sente à altura de Porque ficar. ele não se sente à altura, porque ele não merece aquilo. Ele não é merecedor de viver aquela história. Ou seja, se eu me senti indigno na minha infância, se eu não me senti merecedor do amor, agora eu vou repetir esse padrão. E aí, como a gente não sabe, conscientemente... Vamos fazer uma brincadeira? Bota aí hashtag entendi, peguei, hashtag... Saquei. Não, saquei, hashtag saquei, criada pela Aline na semana passada, para você que está com a gente, para você que captou esse entendimento, para você que vai tirar proveito disso tudo que a gente falou até aqui. Já se vão aí 45 minutos de live, a gente caminha agora para o encerramento. Então cadê aí hashtag saquei, hashtag saquei. Magali disse, é verdade. Não sei de qual das partes que a gente falou, mas é verdade. É verdade. Então assim, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você que tem alguém ciumento ou sofre de ciúmes na sua relação, vamos colocar aí, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque não existem vítimas. Mas você que se sente vítima de ciúmes, olha, até a Gabi entrou no Instagram. Oi, Gabi. Olha aí a pergunta. Você procure se perguntar ou olhar para o sistema familiar daquela família que você está se relacionando e observe se naquela família tem um padrão de ter relacionamentos felizes, se existe muita separação ou não existe muita separação. Observem essas coisas com um olhar mais amplo. Não olhem só, não fiquem focados só na relação, porque nunca é uma relação de casal. Por mais casal que as pessoas sejam, nunca é uma relação de só os dois. Existe pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Então, quando vocês forem se relacionar, deem uma observada. Vocês não podem esperar num relacionamento onde todos os homens são ciumentos que o homem que tu te relaciona não vai ser. Se todos os homens daquela família são, a probabilidade é que ele também seja um homem ciumento. Então, ampliem o olhar. E aí chama a Patrícia para uma constelação, porque o bicho vai pegar. Ampliem os olhares, sabe? Aquele ditado popular que diz assim, você nunca casa só com ele, você nunca casa só com ela. Gente, todo ditado popular tem um fundo verdadeiro. Para quem assistiu, não sei se foi a live 2 ou a 3 que a gente falou de deitar na cama e ter a família inteira junto, lembra? Quem estava com a gente naquela live? E aí, teve bastante saquei. Olha a doutora Ellen, será que a doutora Ellen tem ciumentos? Saquei, A Cláudia saquei, a Alicéria saquei, Tailana saquei, a Marta tá com a gente. Então é isso, gente, mas eu aqui confesso que termino a live com uma pergunta em aberto que eu achei que a Patrícia ia responder pra gente hoje. E ela se fez e passou quietinha, batida na situação. Quem sabe era pra te me perguntar. Não, eu tinha perguntado lá na outra live, aquela que deu origem a essa situação, né? Será que a gente vai dormir pensando assim, mas vem cá, outro dia a gente falou que às vezes a gente atrai violência, a gente atrai isso, que a gente atrai aquilo. Será que a gente atrai pessoas ciumentas para a nossa vida também?
E aí, doutora Patrícia, nos diga algo sobre isso, que nos faz atrair pessoas ciumentas para a nossa vida. Porque eu não conheço todos que estão nos assistindo, mas alguns queridos amigos e amigas que eu vejo por aí, eu percebo que são pessoas que em algum momento já atraíram para suas vidas uma pessoa extremamente doente de ciúme. Do tipo, se tá com o celular na mão no WhatsApp, crise! Se a pessoa não chega em casa no horário marcado, crise! Olha lá, vai falando aí que eu vou ligar o Instagram aqui, porque o Instagram estourou uma hora. Alguma vez, alguém aí já recebeu 53 ligações? Eu não, também não fiz, viu? Não fui eu que fiz as ligações. Eu já. Beijo! uma mulher- que tá nos assistindo. É uma mulher muito amada, muito bonita, por isso. Não, isso hoje eu consigo. Na época eu me achava mesmo, assim, meu Deus, que mulher maravilhosa que eu sou, que eu saio de uma audiência e tem 53 ligações porque eu não saí no horário que eu achei que ia sair. Enfim, a audiência começou às 2, eu deduzi que a audiência ia até umas 6 da tarde, eram 8 horas da noite, não sabia minha audiência, né? Enfim. Mas não vem ao caso essa situação. Mas eu achava que eu devia ser a mulher que ele mais amou na vida. E eu até acho que isso seja verdade. Falar do ex gera ciúme, viu? Mas o fato é que hoje, que eu consigo identificar que ele não sentia ciúmes por amor. Essas são questões dele. E que ele vai transferir, ele pode não amar tanto as outras namoradas quanto me amou, porque, né? A Renata tá se matando ali lá em Curitiba. Já deve ter escutado essa história aí, né, Renata? Manda um joinha aí, ó. Porque, né? Não é todo mundo que é tão loiro e lindo assim que nem eu. Mas, enfim, isso é uma questão que ele não se permite estar num relacionamento. Então, o que ele faz? Ele sufoca a pessoa. E ele não dá espaço para essa pessoa estar, eu ou qualquer outra pessoa, ele não tem condições de dar espaço. Mas sim, eu acho que a gente atrai um padrão até por uma questão de fidelidade familiar. Tá, mas aí uma perguntinha básica, que isso importa para quem está nos assistindo. Você, como uma pessoa que foi alvo, o objetivo desse ciúme, ainda assim eu te pergunto, quem sofria mais, você ou ele? Ele. Mas era horrível pra mim, mas ele, eu acho que com certeza. Porque pra quem... Ciumentos de plantão, as pessoas não gostam de se identificar de ciumento, né? Mas ciumentos de plantão... Ou não precisa ser um ciúme patológico, quem não sente ciúme às vezes? Um pouquinho. Mas aí tu faz uma cagadinha ali, sabe? Tu faz um ato impensado, um drama, alguma coisa assim, depois tu te sente mal. E quando a pessoa vai embora, por mais que seja o teu desejo inconsciente, deve dar uma sensação de frustração muito grande. Que vai reforçar aquela sensação de abandono, indignidade, de abandono de tudo. Ou seja, estou reforçando o padrão que me trouxe até aqui e que criou essa situação. Então, ciumentos e ciumentas de plantão, você que conhece alguém assim, tem um olhar mais amoroso, entenda que essa pessoa é quem mais sofre. E a gente, vou só reforçar, grifar o que a Patrícia disse antes sobre a fala do Hellinger. Nós não podemos mudar o outro. Então não adianta você chegar no cara ou na mulher amanhã e dizer, tu tem que mudar, assistir uma live, os caras falaram isso, falaram aquilo, tu tem que mudar. Isso não vai funcionar. O máximo que tu pode fazer, e sim, eu estou vendendo meu peixe aqui, mas é convidar essa pessoa, oferecer para essa pessoa a oportunidade de assistir essa live. E somente se ela se reconhecer e houver entendimento de que eu preciso buscar ajuda para mim? Para eu, né? Eu nunca sei. É horrível para eu, mas Só aí pode acontecer uma mudança. Veja bem, não estou usando a palavra cura. Ninguém tem que curar ninguém. Mas pode haver uma transformação, uma libertação desse sofrimento avassalador, extremo, que nos esmaga. Oi, Fala, Daiane, tudo bem? Bem-vinda. Tem uma pergunta muito interessante no teu Face. Se a gente se cura,
na nossa realidade atual, ajudamos nossos antepassados a se curar também? Então, Excelente, Licéria. uma excelente pergunta. Profunda. Quando a gente está vinculado a um emaranhamento familiar, uma dor familiar, algo que nos trava, nos dificulta a vida, a gente não vai curar o passado porque não temos condições de mudar a realidade do que aconteceu, certo? Então, se tu te desvincular de algum emaranhamento, tu cura as gerações futuras. Porque o teu filho não vai te emaranhar numa dor tua, o teu neto não vai se emaranhar porque você foi curado. O que acontece com os antepassados não é cura. Nossos antepassados, eles querem ficar em paz. E quando a gente sofre por eles, no emaranhamento que a gente pega por eles, a gente não deixa eles em paz. Então, quando tu te cura, tu não vai curar o teu sistema ancestral. O que tu vai fazer com a tua cura é trazer paz para toda a tua ancestralidade. Mas não há aí uma liberação do emaranhado no sistema? Sim, há uma liberação do emaranhado, por isso que eles ficam em paz. Mas aquele dano que foi causado lá atrás, que gerou o emaranhado, ele não tem como ser alterado. Nós não temos como fazer a alteração do fato. Vamos falar numa linguagem mais comum. Então, assim, o tempo não volta. O que passou, passou. Isso. Mas as almas que são eternas vão se desvincular dessa dor, do sofrimento. Isso. Ou seja, parar sim de sofrer. Parar de sofrer. Mas não se apaga o que eu vivi. Nem na hipnose, isso é importante, gente. Não. Jamais buscar uma hipnose para apagar um trauma. Não faça isso. Não faça isso porque o dano, o efeito colateral disso seria muito maior. Busque uma hipnose para autoconhecimento, para entendimento das tuas emoções de uma forma saudável. Porque aqui, só pra gente terminar, eu vou falar de um assunto que todos nós, em algum momento, em algum grau da nossa ancestralidade, isso aconteceu. Tá? Vamos supor que meu tataravô abusou sexualmente da minha tataravó. E eu tô vinculada com essa dor do abuso. E das duas, uma, ou eu atraio relacionamentos abusivos para minha vida porque eu tô conectada com a minha avó que sofreu abuso, e aí eu vou atrair padrões e relacionamentos abusivos para minha vida, sejam eles físicos ou psicológicos, ou eu posso me conectar com a agressividade do meu tataravô. E aí eu posso ser a abusadora no relacionamento, ainda que talvez... E hoje em dia já não tem mais tanto isso, mas antigamente até a legislação já mudou em relação a isso. Hoje a mulher pode vir sim a estuprar e abusar sexualmente um homem que antes não tinha. Então, ou eu posso ser a agressora nesse caso. Se eu for curar a minha vinculação com este fato, não vai fazer com que a minha tataravó lá atrás, não passe pelo abuso, porque aquilo aconteceu lá atrás e a vida veio adiante através desse abuso. O que vai fazer uma constelação familiar e até mesmo numa hipnose? Tu vai olhar para isso com gratidão, entendendo e respeitando a dor que foi necessária lá atrás, e tu vai liberar. Tem estudo até 7 gerações ou talvez mais de Olha aí, Licéria, olha o que a Patrícia está falando agora, hein? Até 7 gerações podem ser liberadas no futuro. Porque assim, se tu tá vinculado no com futuro o abuso... ou no passado? Não. Eu posso ter emaranhamentos de mais de 11 gerações no passado. Trazer 11 gerações atrás, eu posso trazer emaranhamento com a dor deles. Certo? E isso pode... Tipo, o fato originário foi 11 gerações e todas as mulheres nessas 11 gerações se conectaram com o mesmo fato que nos limita hoje nos relacionamentos. O momento que eu olhar para essa história original vai trazer paz para toda essa linhagem ancestral. E toda a minha linhagem futura não vai mais se conectar com essa dor. Os meus descendentes, se eu me trabalhei nessa dor, os meus descendentes não vão mais se vincular com esse emaranhado. E aí porque tu fala foi de 7 curado gerações. até 7.
ou mais. Eu não sei agora como é que tá o estudo, mas Eu não sei, mas vale a pena fazer um cálculo de quantos anos nós estamos falando. Muitos. Né? Muitos. 11 para trás, 7 Muitos. para frente. Na visão da constelação familiar, Você que quer mudar o mundo, mude a si mesmo. né? Porque a cura ela é muito expansiva, muito... Patizinha do meu coração, deu 1 hora já de live, a gente está fechando agora 1 hora de live, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Se a gente deixar, a gente vai conversar mais 1 hora, porque esse assunto tem bastante. muito legal. Então só vou responder a Cláudia ali, ou tu quer responder? Não, eu acho que você deveria... Podemos atrair um padrão nocivo, mas não precisamos manter o que não nos faz bem. Correto. Correto. E aí a gente tem 2 atitudes, né? Ou tentar identificar por que tu atrai aquele relacionamento nocivo, que eu acho que é a melhor, pra mim, é a melhor solução, porque não adianta tu ficar trocando 6 por meia dúzia. Já ouviram essa expressão? Eu não vou trocar de namorado porque eu vou trocar 6 por meia dúzia. Meu anjo da guarda, você não tá vendo, mas eu tenho um parceiro que fica aqui do meu lado falando comigo. Ele tá dizendo, pede pra Patrícia falar sobre por que não existe ex-marido. Eu não sei, alguém que está nos ouvindo aí, de repente vai fazer sentido essa informação. Porque a gente não pode apagar o passado. Então eu não tenho como, se eu criei um vínculo de amor, porque existiu amor em algum momento, algum filho foi gerado ou não, seja vínculo de aborto, tenha acontecido um aborto ou não, esse vínculo existiu. E eu casei, eu fiz votos na igreja, eu depositei expectativas naquele relacionamento, a outra pessoa também depositou expectativas em mim. Quando o vínculo conjugal ele se acaba, tu não tem como simplesmente colocar um X e riscar ele da tua vida. Ele faz e sempre vai fazer parte da tua história. E quando tu exclui dessa forma, e não quero nem ver, quero nunca mais te ver, não quero nem nunca falar. mais ver, isso pode ser assunto de uma live também, efeitos num filho fruto de um novo relacionamento. Com outro marido. Com outra outro pessoa. marido, esse filho desse outro relacionamento, desse novo relacionamento, ele pode se vincular com a dor do ex. Ou seja, tomar essa dor para ele e manifestar. E aí, às vezes, tu vai ver o teu filho repetindo um padrão do teu ex-marido, vai dizer, meu Deus, como essa criança não tem nada a ver, é filho de outro, e você parece tanto com o fulano. É as exclusões. Eu Bert dei tem... tanto amor, cuidei com carinho e ele agora não pode me ver perto, ele parece Pode que me estar odeia. vinculado ele... com a dor desse outro relacionamento. Toda vez que terminar um relacionamento, seja com traição ou não, mas que cause dor, olhem para isso com mais carinho. Então assim, como essa informação veio pela espiritualidade, vou pedir para você que se identificou, que é com você aí que está nos ouvindo, para você chamar no privado a Patrícia, se você quiser conversar sobre isso, tá? Não precisa se expor, não precisa publicar, mas a gente sabe que alguém aí está fazendo sentido isso. Chama a Paty no privado, conversa com ela. Da mesma forma, eu estou à disposição para quem quiser saber mais sobre hipnose. Inclusive, quero dizer para você que eu publiquei agora há pouco um link no YouTube onde eu estou organizando vídeos e a partir dessa semana a gente vai ter toda uma dinâmica de vídeos diferenciada. A gente vai literalmente fatiar, Patrícia. A Patrícia não sabe disso. A gente vai fatiar essas lives densas de 1 hora em pequenos conteúdos de 30, 1 minuto, 2 minutos, para que as pessoas possam pegar os insights e compartilhar nas redes e com as pessoas. Gente, a gente percebeu um movimento muito grande de mudança no comportamento do público que vem nos assistindo. Essa é o quê? A sexta? Sexta live. Ou é a 7ª já? Não, sexta. Então essa é a 6ª semana consecutiva. A Paty vem pra frente, ela desregula o celularzinho, né? Ai, desculpa. Sou loira, gente, me desculpa. Então, é a 6ª semana que a gente está aqui, tirando a terça-feira, a quarta-feira, para fazer uma live, para conversar com vocês e compartilhar o pouquinho que a gente estudou até aqui. E a gente percebeu que inicialmente havia uma explosão de público, era uma coisa incrível, assim, fazer uma live e ia a 600, 700 visualizações em 24 horas. Esse número caiu, estacionou em cerca de 250, 300, mas a gente percebe que o público se tornou um público fiel, um público que participa, um público que realmente está interessado no que a gente tem para dizer. Isso aí. E isso nos faz muito mais felizes. A gente precisa de números, de quantidade? Precisa, porque sem isso nada acontece. A gente não vira a chavezinha, sabe?
Aonde que esse projeto vai dar? Bom, esse projeto vai se realizar, vai se tornar concreto quando daqui a pouco, por exemplo, eu estou vendo a Cláudia lá de 13 de Maio estiver ali e eu e a Patrícia ir lá em 13 de Maio fazer um trabalho lá em 13 de Maio. Um workshop, uma palestra. alguma coisa Aí assim. isso está acontecendo, está gerando resultado e é óbvio que tem que ter resultado financeiro também para nós, para poder manter isso aqui, é um investimento nosso, mas tem que fazer, sobretudo, sentido para você que nos assiste. Isso aí. Então, se isso faz sentido para você, Compartilha. obrigado. Compartilha o nosso vídeo. curte, segue nessas redes sociais. E quanto mais vocês nos dão apoio, eu estou vendo os joinhas subir lá, olha, sem pedir dessa vez. Normalmente sobe joinha quando a gente pede comentário. Dessa vez está subindo sem a gente estar pedindo. Né? E para mim que Nossa trabalha, gratidão. para mim que trabalho dentro do direito sistêmico, dentro do viés sistêmico das relações, quantos divórcios não são causados pelos ciúmes? Né? Então, isso pode ser evitado. Basta as pessoas quererem mudar o padrão de pensamento e da forma de se relacionar. E assim, ó, eu sempre me vendo e a Patrícia não se vende. E eu percebi isso agora. Então eu quero dizer para você uma coisa. Lembra do primeiro, a Patrícia é advogada. Segundo, a Patrícia tem essa visão exclusiva, única do direito sistêmico. Então, a partir de hoje, quando você vê um conflito, seja judicializado ou não, lembra que existe uma advogada que tem um olhar diferente, que acolhe, que tenta incluir sem excluir. Vencer, o que eu mais tenho aprendido com a Patrícia é que as lutas que ela traça não buscam uma vitória onde alguém é derrotado. Buscamos vitórias onde todas as partes envolvidas tenham paz. Principalmente nos divórcios, quando existe criança, que essa criança, a gente tenta fazer uma política de redução de danos para as crianças. É isso que eu tenho trabalhado insistentemente. E é nisso que a gente acredita. Então, que a tua semana seja abençoada. Hoje é recém terça-feira, tem tudo pela frente. Segura a onda, puxa o pelego que tá frio, mas vai, bota a cara na vida, porque Deus te protege, Deus te guarda e tem muita gente nesse mundo que precisa de pessoas de bom coração. Obrigado por você ter ficado conosco até essa hora, 1h e pouco de live, você firme aí. Beijo. Nosso coração para você, um beijão, fica com Deus, gratidão.